Olá, meu nome é Jefferson, sou hipnoterapeuta e estou gravando mais um vídeo sobre hipnose. Eu primeiramente gostaria de agradecer as mensagens, a divulgação, compartilhamento daquele áudio de auto-hipnose que eu disponibilizei no Instagram. Porém, algumas coisas me chamaram a atenção com relação ao conhecimento em geral do público com essa ferramenta, a hipnose. E recebi algumas mensagens curiosas com relação a, tipo, Jefferson, eu achei muito bacana a sua atitude, mas eu não preferi não ouvir o áudio para que não tivesse a minha mente invadida. Ou então recebi também, olha, eu acho muito legal, mas não tem nada a ver com a minha religião, então não gostaria de ouvir. Recebi, achei legal, mas não vou abrir para ouvir. E isso me deixou um pouquinho perplexo, né, com relação ao conhecimento geral do pessoal. E depois disso eu decidi que vou fazer alguns vídeos curtos mesmo, para desmistificar um pouco a hipnose. Não adianta oferecer a ferramenta e a pessoa não sabe exatamente para que é, o que é e para que serve. Então eu decidi que vou fazer alguns vídeos sobre o tema para esclarecer, para deixar bem claro o que é e o que não é a hipnose, para depois oferecer mais ferramentas aí e outras oportunidades para que o pessoal conheça, tá ok? Esse primeiro vídeo é o que é a hipnose? Pode parecer simples, mas é uma pergunta que não é tão simples, porque quando a gente fala de hipnose, a gente precisa entender que tem contextos diferentes. Existem duas teorias vigentes, é a teoria do estado e a teoria do não estado. A teoria do estado, ela prega que a hipnose acontece uma mudança de ondas cerebrais, uma mudança fisiológica e que, de certa forma, um rebaixamento da faculdade crítica. Então, existe uma mudança fisiológica da frequência cerebral e um rebaixamento dessa faculdade crítica. E com o rebaixamento dessa faculdade crítica é possível implantar mudanças de comportamento, sugestões e etc. E nessa teoria de estado, a gente encontra o chamado transe, né? Eu coloco entre aspas transe porque é mais fácil falar transe para exemplificar, tá? Então eu vou usar transe, mas existe uma divergência aí em empregar esse termo de transe. Então, na teoria de estado, se existe uma indução, a pessoa tem um rebaixamento da faculdade crítica, uma alteração fisiológica, sensação de frio nos dedos, no corpo pesado, cada um sente de uma forma. Às vezes a pessoa sente um calor, uma trepidação dos olhos, os olhos ficam muito irrigados, vermelho. Então tem uma série de mudanças aí fisiológicas. Já a teoria de não estado, ela prega que a gente está hipnotizado o tempo todo, várias vezes por dia, e todo mundo passa por essa situação. Basta estar focado e concentrado em uma situação, você já tem hipnose aí. Um exemplo claro aí é a questão, você está lendo um livro, né? Você está lendo um livro e aí você começa a focar nesse livro, começa a focar nas palavras, na história, na narrativa, e aí você fica focado e concentrado nessa história, e aí começa a deixar de perceber as coisas ao redor. E aí a teoria de não estado já aponta que isso é hipnose. Da mesma maneira que um filme também. Você está assistindo um filme, esse filme tem... em algum momento você fica concentrado no filme, as pessoas estão conversando, as coisas estão acontecendo ao redor, e você nem percebe porque está concentrado no filme. Então isso é hipnose também.
segundo a teoria de não estado. Ou seja, através do foco e da concentração, você já tem hipnose aí na teoria de não estado. E qual teoria está certa? As duas teorias. Você consegue o fenômeno hipnótico nos dois modos aí, tanto na indução com o transe formal e sem o transe formal. Então a gente acaba dividindo a teoria de estado aí com Dave Ellman, que é teoricamente o pai da hipnose clássica, e a de não estado aí, o nome mais expoente aí é o Milton Erickson, né? Que é o pai da hipnose ericksoniana, apesar de ser continuada de fato depois de Erickson, né? Mas então a gente tem essas duas vertentes de estado e não estado. Ok. Mas o que é hipnose? Essa é a pergunta, né? Eu gosto muito da denominação do James Tripp, que ele fala que a hipnose é o uso da linguagem para criar novas realidades. O James Tripp fala isso e eu acho bem bacana. Você não precisa do transe, você não precisa da indução para implantar novas ideias. Entendeu? Então eu gosto bastante dessa definição do James Tripp. Mas você deve estar se perguntando, mas e o que é hipnose, afinal? A hipnose, ela é muito mais antiga do que as pessoas imaginam. Não com esse termo, né, cunhado de hipnose, mas existem relatos aí através de papiros de 3.500 anos atrás que os egípcios já usavam essas técnicas para tratamento de dor, de doenças. Então, ela é muito mais antiga. Logo depois, os gregos também utilizaram. Então, é uma ferramenta que é utilizada há muito mais tempo do que a gente imagina. Então, chegando ao período da experimentação científica, ela quase que ficou esquecida lá, a hipnose. Ela veio, de fato, a ganhar fama com o Mesmer. O Franz Anton Mesmer era um médico austríaco do século XVIII. E ele começou a implementar essas técnicas, principalmente na questão da anestesia. A anestesia, éter, por exemplo, foi descoberta na metade do século XIX. Então, por exemplo, uma amputação, uma cirurgia naquela época, ou usava lá hipnose ou ia morrer de dor. E aí o Mesmer, entre outras coisas, começou a adotar isso, porque era médico. E só que Mesmer caiu meio que no descrédito na época, porque Mesmer, daí vem o mesmerismo e tal, o magnetismo, a classe científica da época, de alguma forma, apesar dele ter tido relativo sucesso com tratamento de doença, de dor, não foi comprovado como ciência, e aí ele meio que caiu em descrédito na época. Mas num desses procedimentos de Mesmer, de anestesia, tinha um sujeito chamado James Braid. E Braid ficou alucinado com aquilo, de ver uma cirurgia lá com anestesia através da hipnose. Então, o James Braid, que era médico inglês, né, isso já no século XIX, ele é o responsável por cunhar um nome aí, hipnose. Hipnose do grego hipnos, que é sono, e ose, que é processo, ação. Então, hipnose é ação ou processo do sono. E, porém, pouco tempo depois, o Braid ele descobriu aí, ele entendeu que não tinha nada a ver com sono e hipnose, estava mais próximo do estado de atenção e foco do que no estado de sono. Mas essa palavra já tinha ganhado notoriedade e aí ficou difícil. E até hoje a gente usa o termo aí, hipnose, mesmo erroneamente aí, porque não tem nada a ver com sono. Hipnose, ela está muito mais próxima do estado de vigília aí, que é desperto, do que do sono. Aí já no finalzinho do século XIX, ela
deu uma esfriada aí nessa região e veio ascender lá na França com um neurologista também chamado Charcot. E o Charcot, ele começou a desenvolver, estudar a hipnose, aprimorar as técnicas de hipnose, principalmente o tratamento na época era muito comum a questão da histeria. E entre essas pessoas que observaram Charcot, já teve uma aceitação bem maior lá na França, era Freud. E aí Freud teve o primeiro contato aí com a hipnose. O contato de Freud foi, na verdade, um congresso que o Charcot organizou, um congresso de hipnose, já no finalzinho, aí, em 1889, se eu não me engano. E entre todos os presentes lá estava William James também, que é considerado aí o americano, o pai da psicologia moderna. Então Freud também estava lá e teve contato com essas técnicas aí e aprendeu essa ferramenta. E aí Freud começou a pesquisar, a estudar e utilizar essa ferramenta da hipnose também. Aí depois de alguns anos de estudo de Freud, ele por alguns motivos, naquela época a gente não tinha o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento que tem hoje, e Freud simplesmente desistiu, abandonou a hipnose, e ainda bem, né? Porque através disso ele praticamente aí ele colocou a pedra inicial aí da psicanálise, né? E abandonou a hipnose e fundou a psicanálise. E é engraçado porque se pensar dessa época do Congresso, quando o Freud teve o primeiro contato lá, em 1889, a hipnose só foi reconhecida pela comunidade científica em 1997, ou seja, 108 anos depois. Então, assim, é uma breve relato da questão de como foi a hipnose, né? Mas o foco nem é esse. É a questão... a gente precisa definir o que é hipnose e o que não é hipnose. Então eu vou dar alguns exemplos de coisas que as pessoas me perguntaram, ou que me perguntam na clínica, por exemplo, e eu tenho que ficar explicando, porque é extremamente importante para o processo. E a primeira pergunta que me fazem na clínica é: hipnose tem a ver com religião? Não. Não tem a ver com religião. Hipnose, apesar de não ser ciência, é comprovado com métodos científicos o funcionamento da hipnose. Então, não funciona independente da pessoa ter religião, não ter religião, independente de qualquer crença, a hipnose vai funcionar. Não tem nada a ver com religião. Segunda coisa que me perguntam a hipnose é o domínio da minha mente, da mente do hipnotista com a pessoa que está sendo hipnotizada? Também não. Depende mais da pessoa que passa pelo processo do que o hipnotista. A gente costuma dizer que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, não existe controle da mente, não existe batalha de mente, simplesmente a pessoa que passa pelo processo é que faz todas as coisas. O hipnólogo, o hipnotista, ele simplesmente age como um GPS, ele vai guiar, vai conduzir a pessoa e ela vai seguir ou não, se achar conveniente ou se aquilo for congruente para ela. 3. Eu posso ficar preso na hipnose? Não. Não, porque você não vai para lugar nenhum. Se você não vai para lugar nenhum, você não tem como ficar preso. Lembra a definição lá da hipnose no estado? Se você está focado, concentrado, você já existe hipnose aí. Então, quando você está ouvindo uma pessoa atentamente, você já tem o processo de hipnose. E você não vai para lugar nenhum, você continua ciente de todas as coisas. Algumas pessoas preferem fechar os olhos, outras preferem ficar com os olhos abertos, mas isso não interfere em nada no processo. Não existe a ideia de que vá para Nárnia, vá para algum lugar e fique lá vagando. Não tem nada disso.
Isso não acontece na hipnose. 4. Eu vou contar meus segredos durante o transe da hipnose? Depende. Se você contaria esses segredos sem o transe, vai contar também. Você não vai fazer nada do que não faria diferente. Então, se tem algum segredo que é só seu, que você não vai contar, você não contaria hipótese nenhuma, na hipnose também não. Não muda nada a questão do comportamento. O que a gente fala na teoria do estado é um rebaixamento da faculdade crítica. E aí, onde você teoricamente tem aí um acesso mais direto ao subconsciente. Mas essa sugestão tem que fazer sentido, tem que ter congruência, senão não funciona. Ah, mas eu vi um show de hipnose e o cara estava imitando uma galinha. Provavelmente ele imitaria uma galinha sem hipnose. Provavelmente é um cara que, quando você fala para ele alguma coisa, ele gosta lá de fazer esse processo. Então depende muito mais da pessoa do que o do hipnotista. E a quinta e última é: a hipnose pode bagunçar minha cabeça? De modo geral, não. As evidências apontam que não vai ter alteração nenhuma entre um conselho de uma pessoa mal intencionada ou um hipnotista mal intencionado. Aquilo tem que passar pelo fator crítico, aquilo tem que ter uma congruência, tem que ter uma lógica para que de alguma forma essa sugestão vai fazer influência. Então os estudos apontam que não é possível. Bom, é isso. Chegou ao fim o vídeo. Gostaria de agradecer a todos de coração. Recebi mensagens aí de feedback, de sensação, pessoas que conseguiram alcançar lá o que estava esperando. E esse é o intuito. Esse é o primeiro de vários vídeos que eu vou postar. Esse é o que é hipnose. E na sequência eu vou postando aí e vou disponibilizando para vocês. Até mais e um grande abraço.